Então, pessoal, a questão política do absolutismo é bem interessante porque ela influencia a nossa organização política atual, tá? Principalmente no Brasil, né? O Brasil, diferente da Inglaterra, né? Da Revolução Inglesa, onde eles mantiveram o monarca e só tiraram o poder político dele, no Brasil a gente tirou o monarca também, tá? Então, no Brasil nós temos uma relação de poder muito iluminista, né? Se vocês analisarem do ponto de vista político, os três principais filósofos iluministas são Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, o Barão de Montesquieu, e o Voltaire. Tá? Esses três filósofos iluministas, né, a base do pensamento político deles é o que define nossa democracia no Brasil hoje, no século XXI. Tá? O que dizia, ora, não era só isso, né, mas o centro da ideia do Voltaire, a separação entre religião e política. Religião não interfere em assunto de Estado, né? Que é algo que nós temos que debater mais uma vez no século XXI no Brasil, né? Nós vemos aí muito se falar em Deus, em eu vou nomear um ministro evangélico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente esquece, né, que dentro da nossa Constituição, é a lei do nosso país, o Brasil é um Estado laico. O que quer dizer isso? É um Estado que não pode ter religião. Nossa, professor, então é um Estado que não acredita em Deus? Não confundam laico com ateu. Ateu, a pessoa pode ser, um Estado não pode ser ateu porque ele não é uma persona, né? Ele não é formado por uma só pessoa, tá? Uma só pessoa pode ser ateia. Então, eu, como cidadão, posso me dizer ateu. Eu não acredito em nada, tá? Eu posso dizer isso dentro de uma sociedade democrática liberal. O Estado não pode, né? Dizer que, eu acredito em Jesus e não acredito em Maomé. Ou eu acredito em Buda e não acredito em Jesus. O Estado brasileiro não pode fazer isso, porque o Estado brasileiro é laico, ou seja, sem religião. Ele não interfere em assuntos religiosos, né? Que é algo que hoje a gente tem, mais uma vez, que separar, né? Num país onde nós temos bancada evangélica, não tem cabimento, né? Por quê? Porque religião, ela fica no campo do particular, do privado, né? E não do público. Você tem liberdade de escolher o seu credo, aquilo que você quer seguir, aquilo que você quer acreditar. E o Estado não pode impor isso para você. O dever do Estado é te dar essa liberdade de escolha. Então, por isso, o Estado não pode ter religião, tá? O Estado não pode ensinar uma religião, por exemplo, numa escola pública em detrimento de outra. Os alunos que têm ensino religioso no estado, na escola pública é muito diferente dos alunos que têm ensino religioso, por exemplo, no colégio de vocês. Né? Por quê? Porque o colégio de vocês é um colégio particular. Ele pode professar uma fé. A escola pública não. A escola pública é laica, ela não pode ter religião. Tá? E quem defende isso é o Voltaire, um dos principais filósofos iluministas. Para ele só podia existir Estado, tá? Se houvesse essa separação. Outro grande filósofo iluminista, né, que é o Barão de Montesquieu, vai ser aquele que vai dizer que para existir efetivamente um governo justo, ele não pode ficar nas mãos de uma só pessoa, tá? Nem que o povo vá às ruas e diga, intervenção militar, mas com Bolsonaro, deixa o cara governar. Não pode, tá? Por quê? Porque desde o século XVII a galera já viu que não dá certo deixar o poder na mão de uma só pessoa. Então o que que acontece? O Montesquieu, né, imaginou uma forma política, né, de se exercer o poder da forma mais democrática possível. De que forma? Dividindo em três poderes de igual teor. Legislativo, que é aquele que cuida da vontade do povo, né, efetivamente, que são os deputados e senadores, são eleitos de forma direta pelo povo, são os representantes do povo, tá? Não por acaso falam que a Assembleia Legislativa, tá, e o Senado são a casa do povo, tá? Porque aqueles que estão lá representam esse povo. O executivo, que é aquele que cumpre a vontade do povo, ele cumpre a vontade do povo eleito, tá? Cumpre a vontade dos representantes do povo, ou seja, do legislativo, e não de 30% que vão à rua lá dizer que querem intervenção militar, tá?
O povo está representado pelos seus deputados e senadores, certo? Poder legislativo, o executivo que cumpre a vontade do legislativo e o judiciário, que é aquele responsável por julgar, né, eventuais falhas de ambos os outros dois poderes e mediar, né, conflitos existentes entre esses poderes, conflitos muitas vezes de interesse político, econômico, tá? Esses três poderes têm igual teor, ou seja, o executivo não é maior que o legislativo e não é maior que o judiciário, assim como o judiciário não é maior que nenhum dos outros dois e vice-versa, tá? E por último, mas não menos importante, nós temos a ideia do Rousseau.